Pessoal, boa noite para vocês, tá bom? Eu saúdo todos com a paz do Senhor, tá bom? Eu queria estar deixando uma palavra para a meditação de todos, né? Que estão dentro da igreja, né? Que estão buscando, contemplando a face do Senhor e adorando a Ele, tá bom? Que Deus venha abençoar a vida de cada um. Que vocês venham continuar firme na fé, que é Cristo, né? Que vocês venham procurar a voltar às escrituras, ou seja, procurar seguir mais os exemplos, né? Os exemplos bíblicos, ou seja, não dar tantos ouvidos à doutrina, né? Infelizmente eu moro em bairro, né? Favela, desculpa, acabaram de dar uns tiros aí, mas não vai parar a palavra de Deus não, tá bom? Eu vou ler, vai ficar em 1 Isaías. Ouvi, ó céus, e presta ouvido tus, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos, exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não me conhece. O meu povo ele não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ou seja, pessoal, desculpa pessoal pelos tiros que vocês acabam de ouvir, mas isso aí não vai parar não. Isso é normal, né? O mundo que nós vivemos, infelizmente, é desse jeito. Mas não vai deixar que eu deixe de trazer a mensagem que eu queria deixar agora. Essa palavra, ou seja, aqui deixa bem claro que Deus ele está irado, ele está, né, revoltado contra o seu próprio povo. Ou seja, ele fala, o meu povo, ele não me conhece, o meu povo, ele não tem nada de entendimento, ele não sabe nada sobre mim. Ele compara o povo de Israel, o povo de Deus, com um animal. Ele fala, meu Deus, até um boi, aquele animal, o boi, quando o dono fala, vem boi, ele conhece o seu dono. E até o jumento, ou seja, o jumento que tem aquela certa forma de burro, conhece o seu dono, conhece o dono da sua manjedoura. Mas o meu povo não me conhece, o meu povo não tem conhecimento nenhum por mim. Eu já vou abrir minha Bíblia também, aproveitando. Eu já vou abrir a Bíblia em Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, ou seja, porque tu rejeitaste a palavra, porque tu não lê a palavra, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de você. Ou seja, olha, é importante, o povo está morrendo, o povo está morrendo espiritualmente, o povo está morrendo, está em tudo pifando, o povo está na igreja enganado, perecendo, por causa que não tem conhecimento. Por causa que as pessoas elas estão dando mais ouvido à doutrina da igreja do que a própria sã doutrina cristã. Pessoal, eu não estou falando, não estou criticando a religião, não estou criticando a doutrina da igreja. Mas você tem que prestar atenção que a maior lei é a de Deus, a de Cristo. Então você tem que ler as Escrituras Sagradas, porque se eu for abrir a minha Bíblia agora em Gênesis, primeiro capítulo de Gênesis, versículo 3. E Deus disse, haja luz, e houve luz. Tá bom, agora eu vou pular para o versículo 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. E houve a expansão no meio das águas. Capítulo 9. E disse Deus, ajuntasse as águas debaixo do céu num lugar. Tá bom, ajuntou. Versículos 11. E disse Deus, produz a terra erva verde, ervas que têm semente. Tá bom, agora o 14. E disse Deus, haja luminares. Ou seja, resumindo tudo, pessoal, disso, onde eu quero chegar? Onde que eu quis chegar agora com tudo isso? Eu quis dizer que a terra, pessoal, tudo que existe em tudo. Presta atenção, tudo que existe em tudo, Deus ele fez com a palavra. Deus ele não catou e não fez o mundo assim com a mão, não. Assim, vou fazer um animalzinho, vou fazer o bracinho do lado. Não! Foi com a palavra
Deus, ele falou e ouve. E infelizmente, pessoal, o que está acontecendo nos dias de hoje é que tem muitos cristãos, crentes, que estão dentro da igreja, mas não tem nada de conhecimento, ou seja, essa pessoa não tem forma de cristão. Deus, ele deu forma ao mundo em Gênesis com a palavra, que o mundo era vazio e sem forma, só havia trevas, e com a palavra Deus formou o mundo. Então o cristão que está dentro da igreja, crente, com a palavra de Deus, você vai pegar uma forma de cristão, você vai ser modelado, você vai ser doutrinado pela sã doutrina verdadeira. Você vai ser doutrinado pelo próprio Deus, que é a palavra. 3 sintomas aqui rápido, eu vou falar das pessoas que não têm a palavra, pessoas que não lê, pessoas que não são firmadas na doutrina, ou seja, não são firmadas por Deus, que é a palavra. 3. Primeira, essa pessoa ela é carnal. Primeiro índice, todo mundo conhece uma pessoa que não tem palavra e todo mundo vai me entender que ele tem esses sintomas, ou ela. Primeiros sintomas, é carnal. Como assim é carnal? É carnal, se ira rápido. Ou seja, é mundano, tem conceitos mundanos, pensamento, tem vezes que canta músicas mundanas. Tá falando assim do nada, sai um palavrão mundano. Ou seja, por causa, ela se ira. Ou seja, briga com a esposa, até bate na esposa, se ira com filhos. Então, o primeiro índice de pessoas que não são doutrinadas pela a palavra, ou seja, pessoas que, mas por que essa pessoa ela é mundana? Por que ela tem conceitos mundanos? Ela ainda vive na carne. Porque ela não tem a palavra de Deus dentro dela. Ou seja, Deus é a palavra. Então o primeiro sintoma ela é carnal, ela é mundana. Segundo sintoma, sabe o que é? Murmurador. Repara, quem não tem palavra é murmurador. Reclama de tudo. Ah, não gostei hoje do culto não, a palavra não foi boa. Ah, hoje o culto tem mortalha. Ah, é tudo reclama. Passou por uma crise financeira, tá reclamando. Reclama da vida da liderança. Reclama da vida do irmão que tá dando bola. Tudo reclama. Percebe pra você ver, pessoa que não é doutrinada por Deus, que é a palavra, primeiro ela é carnal. Segundo, sabe o que ela é? Murmuradora. A primeira crise financeira, já murmura. Primeira crise no casamento, murmura. Palavra não formou. Ela é toda certinha. O culpado é a igreja. Tudo a igreja é culpada. Terceiro, pessoal, o terceiro índice de uma pessoa que é fatal é o desviamento. Ou seja, primeira, ela é carnal, irada. Segunda, murmuradora. Terceira, o terceiro passo é o desviamento da igreja. Ah, vou sair do ministério porque esse ministério é ruim. Ou seja, tudo é culpa do ministério. Mas ela não vê que é porque ela está com falta de Deus, que é a palavra. E numa carta do livro de Hebreus ele tratou sobre esse assunto com pessoas que elas estavam, por causa da sua ignorância, por causa da falta de conhecimento bíblico, elas estavam deixando o caminho de Deus, elas estavam se desviando. Essa palavra ela vai ficar, sabe onde? Hebreus 5:12. Ó como é importante a palavra para mim, pessoal. Olha como eu tô aqui na minha cama. Aqui tem umas 3 bíblias ou 4. Eu tô estudando uma por... Ou seja, eu abri as 4 para chegar nesse contexto para vocês, tá bom? Agora eu vou chegar agora em Hebreus 5:12. O tema dela é o perigo de abandonar a fé. Ou seja, olha o que eu tô falando. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestre. Depois de tanto tempo que você está dentro da igreja, você já tinha capacidade de estar ensinando as pessoas que estão chegando agora. Depois de tanto tempo, você já poderia ser mestre, poderia estar ajudando. Olha, mas porque você custa entender as coisas depois de tanto tempo, ou seja, essa pessoa já está muito tempo dentro da igreja, você já devia ser mestre, mas ainda precisa de alguém que ensine as primeiras lições do ensinamento de Deus. Ou seja, depois de muito tempo que você está na casa de Deus, já era para você estar ensinando o próximo.
sabe? Já era pra você estar fazendo algo de útil dentro da igreja, em vez de ficar ali só murmurando, em vez de só ficar ali falando mal da liderança, você já poderia ser mestre. Mas na verdade você precisa que alguém lhe ensine as primeiras lições do ensinamento de Deus. Em vez de alimento sólido, você ainda precisa de leite. Ou seja, alimentos sólidos são palavras mais fortes, palavras mais, né, um grau mais da palavra. Ou seja, mas não dá para conversar com pessoas que é tão ignorante que você tem que vir ainda com aqueles leitinhos. Ah, Jesus morreu na cruz por você, colocaram um prego aqui. Oh, a pessoa tá tão tempo dentro da igreja, mas você não consegue falar sobre uma conversão de caráter, que o Espírito Santo ele veio para te convencer do seu pecado, da justiça, do juízo. Que o Espírito Santo não tem como ser. A pessoa é tão ignorante que a pessoa não entende. Então você tem que começar com leitinho. Você tem que começar a falar, ó, Jesus Cristo, ele veio ao mundo pra, sabe? Poxa, a pessoa tá tanto tempo dentro da igreja e a pessoa não capita o evangelho. E olha o que a palavra fala, em vez de alimentos sólidos, você ainda precisa de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos, as comidas das pessoas que estudam a Bíblia, as comidas das pessoas que é madura, é sólida. Pois eles, pelas práticas, sabem a diferença entre o que é o bem e entre o que é o mal. Meu Deus, e infelizmente, pessoal, infelizmente as pessoas que elas não têm palavra, elas acabam se desanimando da fé. Ou seja, como a Bíblia e o Evangelho de Cristo, ou seja, um Evangelho que prega Cristo, a palavra é sólida, ou seja, é uma palavra forte. O arrependa-se, porque Cristo ele está voltando. Então nós temos que pegar essa doutrina as pessoas, porque elas não aguentam essas palavras sólidas, vai procurar leitinho. Sabe onde tem leitinho? Geralmente, igrejas de falsos profetas. Eles se aproveitam dessa falta de conhecimento, começa a pegar porta larga. Pode vir aqui que mesmo com os seus pecados você vai entrar no céu. E outra, aqui na terra, ó, você vai ser bem rico. Presta atenção, 2 Timóteo 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiveram vivos como os que estiveram mortos. Eu ordeno a vocês com toda a firmeza o seguinte: por causa da vinda e do reino de Cristo, pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não, ou seja, as pessoas quisendo ouvir ou não, procure, convença, repreenda, anime-se com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesma uma porção de mestres que vão dizer a ela os que elas querem ouvir. E essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção à lenda. Você sabe o que essas pessoas vão fazer? Por causa que a igreja de Cristo, a igreja de Jeová, prega palavra sólida, palavra né, que vai fazer você não viver bem aqui na terra, mas sim conquistar o céu, conquistar, contemplar a face de Jesus Cristo. Isso vai ser muito duro para as pessoas. Então, quanto mais Cristo vai voltando, as pessoas vão querer fugir do ensinamento verdadeiro e elas procurarão para si uma porção de mestre que falarão o que elas querem ouvir. E assim elas deixarão o verdadeiro evangelho para dar ouvido às lendas. Ou seja, olha o que a falta de palavra, a falta a ignorância, a falta de ser formado por Deus, que é a palavra, faz na vida de uma pessoa. Então, pessoal, eu aqui suplico para vocês, pessoal, eu suplico, sabe? Nós temos que voltar às escrituras. Nós temos que voltar, sabe, a isso aqui, ó. Nós temos que voltar a meditar nisso, sabe, pessoal? E seguir, ler, seguir o ensinamento bíblico. Parar, pessoal, de ficar dando tantas importância para ensinamento humano. Amém. Amém, glória a Deus. Nós temos que respeitar tudo, mas a primeira coisa que nós temos que respeitar é Deus. E Deus é a palavra. Rapidamente agora, só para terminar aqui rápido, pessoal, eu vou deixar uma palavra bem aqui objetiva para vocês.
Tá bom? Só para terminar, ó.